Você sabia que o diabetes não mexe só com o açúcar no sangue, mas pode atingir em cheio o seu coração? Pois é, muita gente convive com a doença por anos sem nem desconfiar que, por trás dos panos, o risco de um problema sério está crescendo. Hoje a gente vai entender por que uma avaliação com o cardiologista não é só uma opção, mas algo realmente urgente. Vamos começar pelo ponto principal. Para quem tem diabetes, o maior perigo para o coração muitas vezes não avisa que está chegando. Ele não dá sinal, não causa dor. Ele age em silêncio, dia após dia. Essa é a pergunta-chave. A maioria das pessoas pensa no diabetes e logo associa com o controle da glicose, né? Mas o buraco é bem mais embaixo. Essa é uma condição que pode estar agora mesmo preparando o terreno para um infarto ou um AVC sem dar nenhum alarme. E é aqui que mora o perigo. É um risco que vai crescendo com o tempo de forma totalmente oculta. A falta de sintomas claros acaba criando uma falsa e perigosíssima sensação de que está tudo bem, enquanto o problema só piora por dentro. Ok, mas como é que isso acontece na prática? Vamos mergulhar um pouquinho em como essa conexão funciona. Como uma condição que parece ser só sobre açúcar no sangue consegue, de fato, danificar o motor principal do nosso corpo, que é o coração. É aqui que a ciência explica. O excesso de glicose no sangue não é algo inofensivo, sabe? Ele funciona como um verdadeiro agressor para as paredes dos nossos vasos sanguíneos, deixando eles mais duros e facilitando o acúmulo de placas de gordura. Esse processo todo tem um nome, aterosclerose, e é ele que está na raiz da maioria das doenças do coração. E o resultado prático desse estrago todo está aqui. E não são riscos teóricos, não. A gente está falando de infarto, que é o bloqueio do fluxo de sangue para o coração, de AVC, que afeta o cérebro, de problemas de circulação que podem causar complicações sérias, principalmente nas pernas, e de uma sobrecarga contínua que vai enfraquecendo o músculo do coração com o tempo. E agora, o ponto que talvez seja o mais alarmante de todos. Todo esse processo, que é complexo e destrutivo, acontece, na maioria das vezes, sem que a pessoa sinta absolutamente nada. É fundamental entender isso aqui. Não sentir dor no peito ou falta de ar não significa que o coração está bem. A doença cardíaca pode avançar muito sem dar nenhum sinal de alerta, e é por isso que a prevenção é a nossa única arma de verdade. E o perigo não para por aí. Como essa frase diz, não é só uma questão de ter diabetes. Quando essa condição se junta com outras coisas, tipo pressão alta, colesterol elevado ou sedentarismo, o risco não só aumenta, ele se multiplica. Um fator vai potencializando o outro, criando uma verdadeira tempestade perfeita para o coração. Então, diante de um cenário desses, qual é a saída? A resposta está em mudar o foco. Em vez de só tratar o problema quando ele aparece, a gente precisa focar na prevenção, agir antes que a situação fique grave. E é exatamente essa filosofia que guia o trabalho lá na Pericárdio. Com a condução do Dr. Péricles Daniel, o foco é total em identificar esses riscos o mais cedo possível, agindo antes que eles se transformem numa emergência. A missão lá é muito clara. Não é só passar um remédio, é entender o perfil de risco completo de cada pessoa, usar a tecnologia para fazer uma avaliação detalhada da saúde do coração e, a partir daí, montar um plano personalizado para proteger a saúde a longo prazo. Essa frase aqui resume perfeitamente a urgência da nossa conversa. No contexto do diabetes, esperar sentir uma dor no peito para procurar ajuda pode significar que o estrago já está muito avançado. Ser proativo não é só uma opção, é a estratégia mais inteligente para garantir mais anos de vida e com qualidade. Isso nos leva a um ponto crucial. A gente precisa criar um senso de urgência pessoal. Isso não é algo para deixar para depois. E olha só que virada de chave. A pergunta para quem tem diabetes não deveria ser: será que eu preciso de um cardiologista? A pergunta certa que a gente precisa se fazer é: por que eu ainda não fiz essa avaliação? O que está impedindo essa atitude de ser tomada? Porque o tempo, aqui, não é neutro. Ele joga contra. Cada mês, cada ano que passa, sem uma avaliação correta, é uma janela de oportunidade que se fecha. Um tempo em que a doença do coração pode estar avançando sem ninguém perceber. Então, o ponto principal é este. Essa avaliação não é para tratar um sintoma qualquer, é para prevenir um evento catastrófico. É sobre evitar um infarto ou um AVC, que não só ameaçam a vida, mas podem deixar sequelas permanentes que mudam absolutamente tudo. Certo, então qual é o próximo passo prático? A ideia é tornar essa decisão o mais simples e acessível possível. Pensando justamente nessa praticidade, existem duas formas de atendimento: as consultas completas, realizadas na clínica, ou o atendimento domiciliar, que é uma opção excelente para quem tem dificuldade de locomoção ou simplesmente prefere o conforto de casa.
E o contato é muito direto e fácil. É só mandar uma mensagem no WhatsApp para agendar sua avaliação e dar o primeiro e mais importante passo para proteger seu coração. Para quem prefere o atendimento presencial, a clínica fica num ponto bem central e de fácil acesso em Gravatá, Pernambuco. Vamos fechar com essa ideia que é muito poderosa. Prevenção não é uma coisa que acontece no futuro. É uma decisão que se toma agora. E essa escolha, que é a mais importante que se pode fazer pela saúde do coração, pode ser feita hoje mesmo. Se você tem diabetes, não espere pelos sintomas. Não adie essa decisão. Seu coração merece esse cuidado. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp e agende sua avaliação. A decisão é sua e ela pode começar hoje.